Amém. Eu quero compartilhar ainda por alguns minutinhos aí uma palavra com você. Jeremias 18. Eu quero finalizar hoje falando, né, sobre nas mãos do oleiro. I'd like to finish this series that we're having that's Eu in the quero, hands se of the o potter. Espírito Santo deixar, eu termino hoje. And if the Holy Spirit let me, I'll finish today. Eu sei pregar, gente. I can Você nunca preach, termina essas mensagens. but they're never over. Jeremias 18. Jeremiah 18. Esta é a palavra que veio a Jeremias da parte do Senhor. Vá à casa do oleiro, e ali você ouvirá a minha mensagem. Então fui à casa do oleiro e o vi trabalhando com a roda. Mas o vaso de barro que ele estava formando estragou-se em suas mãos, e ele o refez, moldando outro vaso de acordo com a sua vontade. Então o Senhor dirigiu-me a palavra: ó comunidade de Israel, será que eu não posso agir com vocês como fez o oleiro? Pergunta o Senhor. Como barro nas mãos do oleiro, assim são vocês nas minhas mãos, ó comunidade de Israel. Se em algum momento eu decretar que uma nação ou um reino seja arrancado, despedaçado e arruinado, e se essa nação que eu adverti converter-se da sua perversidade, então eu me arrependerei e não trarei sobre ela a desgraça que eu tinha planejado. Amém, glória a Deus. Glory be to God. Falei semana passada que o destino da nação, Last week I said that the o destiny of a destino nation, de uma nação, or the destiny of a ela não está nation, nas mãos de um presidente. is not in the hands of a A president. bênção ou a maldição, Blessing or cursing ela está nas mãos da igreja. is in the hands of the church. Eu e você, You and I, da forma que nós agimos, nós trazemos bênção ou maldição the way we act brings either para a curses or cidade que nós blessings estamos, for the city that ou we're in, para o bairro, or the ou para a neighborhood, nação que nós estamos. or the nation. E esse texto, ele nos leva a refletir sobre como nós temos vivido a nossa vida em Deus. And this text makes us think about how we're living our lives in A nação de God. Israel, ela se desviou completamente. The nation of Israel has went astray E Deus completely. chama o profeta Jeremias And God calls on the prophet para ir Jeremiah à casa do oleiro. to go to the potter's house. Era um lugar onde os vasos eram construídos. It was a place where vases were made. Se você nasceu em alguma cidade interior, conheceu alguma olaria, If you were born in the você countryside, com and certeza já deve ter visto. you must have seen these kind né? of places. Às vezes nós chegamos e vemos os vasos prontos. Sometimes we gather and just see the vessels E nós ready. até compramos alguns para enfeitar nossa casa, And we buy some to decorate our homes, enfeitar o nosso escritório, decorate the office, ou enfeitar, né, os lugares que nós vivemos. or decorate the places we live in. Mas o que nós não sabemos But what we é don't qual o know processo que foi usado is which process was para used aquele vaso ser construído for that vessel to be e para made aquele vaso estar naquele lugar que ele está. and to be placed where it is. Eu e você somos como vasos. You and I are just like vessels. E Deus nos escolhe. And God E chooses Deus us. é que decide onde nós vamos estar. And God decides where we're going to be. Então, Deus, ele está disposto a que nós sejamos, no lugar que nós estamos, essa bênção. So God is available to give us the blessing wherever we are. E os vasos, na maioria das vezes, ou eu acho que quase 100% das vezes, And almost 100% of the times, the vessels, eles são escolhidos they're chosen pela sua beleza. because of their beauty. E alguns pelos seus valores. And some of them because of their value. E o que eu quero compartilhar com você por alguns minutos And what I want to share with you for a few é minutes sobre algumas ações que nós devemos de tomar is about some attitudes that we must take para que nós possamos ser esse vaso que Deus quer que a gente seja. to be this vessel that God wants us to be. Nós vivemos em um tempo We live in a time onde as pessoas estão impacientes. where people have no patience. Tem mãe aí que se o menino pudesse nascer já com 20 anos de idade, ela estava dando glória. There's some moms that if the child could be born at 20, they should be saying Mas glory be to existe um God. processo. But there's a process. Até Deus, ele passou pelo processo. Even God went through a process. Como assim, pastor? Até Deus passou pelo processo. What do you mean, Pastor? Deus that vivia God na went through a eternidade. process? God used to E live in ele vive na eternity. He eternidade. lives in eternity. Mas ele entrou no ventre de uma mulher. But he came into a woman's Você imagina womb. Deus 9 meses no ventre de uma mulher. Can you imagine God for 9 months in the womb of a Ele estava woman? acostumado com a eternidade. He was used with E ele se eternity. submeteu ao tempo But he went under para que eu e time você pudéssemos entender que tudo na vida for you and I to understand that everything in life depende de tempo.
takes time. Diga para o seu vizinho, tudo na vida Tell your neighbor, in life, depende de tempo. things take time. Alguns aqui estão querendo casar Some people here want to get married, e alguns querendo divorciar. and some want to get divorced. As pessoas não têm mais tolerância. People have no tolerance anymore. Nós vivemos num tempo onde as pessoas não têm paciência. We live in a time where people have no Elas patience. querem que as coisas aconteçam tudo muito rápido. They want things to happen quickly. E alguns vêm para os Estados Unidos And some come to the United com uma States palavra de Deus. with a word from God. Vêm com um propósito já estabelecido. They come with an established purpose. Alguns vêm tentar a sorte. Some kind to try their luck. É natural tudo que nós passamos. It's natural, everything that we go through. Eu e você somos pessoas que dependem 100% de Deus. You and I are people who depend 100% upon God. Existem algumas ações There are some que actions nós precisamos fazer ou agir that we have to do or para que take nós possamos ser esse vaso to be this vessel, moldado shaped nas mãos do oleiro. in the hands of the potter. Muitas pessoas não querem passar por algumas situações, Many people just don't want to go through some mas como situations. vaso de honra, But as vessels of nós honor, refletimos a glória de Deus. we reflect the glory of God. Você é um vaso que foi escolhido para transportar a glória de Deus. You're a vessel that was chosen to carry the glory É por of isso God. que nós falamos, olha, eu sou um templo do Espírito Santo. That's why we say, I'm a temple Ou of the seja, Holy você Spirit. é um vaso, um templo onde o Espírito de Deus habita. That means that you're a vessel, a temple where the Spirit of love, No Antigo the Lord Testamento, lives. nós conhecemos a história da Arca da Aliança. In the Old Testament, we know the story of the A Ark Arca of da the Aliança era Covenant. uma caixa The Ark of the Covenant was like a box onde a presença de Deus estava. where the presence of God was. Mas hoje você é a arca. But now you are the Você é Ark. o transportador. You are the carrier. Você é aquele que é responsável em manifestar a glória de Deus onde você You're estiver. the one who's responsible to manifest Agora, the glory que of God tipo wherever de you are. vaso você é? But what kind of a vessel are you? Vira para o seu vizinho e pergunta para ele. Ask your neighbor. Quem você pensa que é? Who do you think you are? Pergunta com raiva, irmão. Be angry, you know? Pergunta, faz cara de mal, faz cara Look de mal. mean, like make a mean Faz face. cara de bravo. Look angry. Pergunta, quem você pensa que é? Ask him, who do you think you are? Tá com dificuldade aqui na igreja? Are you having a hard time here at the church? Porque lá na sua casa, Because at your house, você vira pro seu esposo, todo nervosinho, e diz, quem você pensa que you é? get nervous and look at your husband and say, who do you think you are? Aí, não, mas você varão também, vira para ela e diz, você tá pensando, você está falando com quem? But you men turn to your wife and say, who do you think you're talking to? Ah, mas aqui você não consegue, né? But here you can't, Fazer can cara you? de mal, Look mean. aquela cara que você faz aí lá no seu trabalho, That face you have uma upon your confusão work, com todo mundo, where you get angry with mas quer everyone. ser um transportador da glória de Deus. But you want to be a carrier of the glory of God. Nós temos vivido um tempo de muita impaciência, We're living a time of a lot of de muita impatience intolerância. and intolerance. Mas você sabe o que é bacana nesse texto e o que é lindo no Evangelho? But know something that's good in this text and is É beautiful que in the Deus gospel não desistiu de você. is that God has not given up on you. Deus não desistiu de mim. God did not give up on me. Deus não desistiu de você. God did not give E up o on que ele está you. dizendo para Jeremias é exatamente isso. And that's exactly what he's telling Jeremias, Jeremiah. olha, eu não desisti da minha nação. He's saying, Jeremiah, I did not give up on Jeremias, my eu não nation. desisti desse povo. I did not give up on these people. Se eles estiverem dispostos If they're willing a serem refeitos, to be a redone, serem moldados to novamente, be shaped como o again, oleiro molda o barro, like the potter does with the clay, eu estou disposto, Jeremias. I am willing, Então Jeremiah. Deus ele não desistiu de você. So God did not give up on you. A religião, Religion ela sempre joga o vaso fora. always throws the vessel away. Quando o vaso trinca, meu When the vessel Deus, cracks, my quando o God. vaso racha, When the vessel ou cracks, quando o vaso já aparentemente não tem nenhuma validade, or it doesn't look valuable a anymore. religião ela pega o vaso e joga fora. Religion takes it and just throws it Alguns away. livros ainda dizem, olha, a porta da rua é a serventia da casa, assim, Some né? people even say that the Assim door que to fala, the que eu nunca street falei isso. is the service of the house. Mas é assim, né? And that's the one, A isn't it? porta da rua The door é a for the serventia street da casa. is the service A of the religião, home. ela não pôde salvar Judas, Religion could not save Judas, mas Deus ele pôde restaurar Pedro but God could restore quando houve Peter arrependimento. when the repentance Então nós happened. temos que entender So we have to que nós não understand somos perfeitos, that we're not perfect, mas apesar da nossa imperfeição, but in spite of our Deus imperfections, está sempre disposto God is always a nos willing refazer. to redo O us. oleiro é quem dá forma
ao vaso. The potter gives the vessel shape. O oleiro é quem dá a beleza ao vaso. The potter is the one that gives the vessel Que beauty. tipo de vaso você é? What kind of a vessel are O you? oleiro, ele dá forma ao vaso. The potter gives shape to the Você vessel. fala, eu acho que eu não estou em forma. You say, oh, I'm not in Aí shape. não é problema de Deus não, irmão. That's not God's problem, brother. Ele te deu a forma perfeita. He gave you the perfect shape. Aí eu não estou em forma. Oh, I'm not in shape. Mas o oleiro é que dá forma ao vaso. But the potter gives shape to the vessel. Ah, eu não me sinto, eu não acho que eu sou uma pessoa bonita. Oh, I don't think I look beautiful. Deus é que dá o oleiro, Ele é que dá a beleza ao vaso. God, the potter, is the one that gives E beauty to the você é vessel. exatamente aquilo que Deus quis criar. And you're exactly what God wanted to create. Homem, mulher, Man, woman, moreno, a brunette, branco, or white, amarelo, índio, Japanese, or com cabelo, Native sem American, cabelo, with or without hair, alto, tall. baixo. Olha aí, olha o Short. vaso que está do seu lado aí. Olha aí. Look at the vessel that's next to you. É por isso que tem algumas igrejas que chamam as pessoas de vaso. E aí, vaso? That's why some churches call people Fala, vessel. vaso. Hi, vessel. Mas essa é uma alegoria, né? But that's just, an Né? allegory Nesse episódio de Jeremias aqui na casa do oleiro. based upon this episode O of oleiro, ele Jeremiah. faz de novo. The potter does it again. Ele está disposto a nos refazer. He's willing to Ele do não it desiste again. de nós. He doesn't give up Ele on não us. nos joga fora. He doesn't toss it E away. existem alguns passos que nós precisamos entender And there's some steps that we must para understand sermos esse vaso to be this vessel usado por Deus. that's used by God. Você já ouviu, nossa, como esse vaso é usado por Deus. Have you ever heard this? Oh, this vessel is really used by Oh, God. olha aí. É um vaso, meu pai. My Father. Depende mais de você do que de Deus. It depends more upon you than it does on O God. seu começo depende de Deus. Where you start Mas o depends seu upon final God. depende de você. But your ending depends upon E eu you. confesso que todos nós, And I confess that em all algum of us, momento da nossa vida, at some point in our lives, nós estressamos. we get stressed. Quem é que nunca quis chutar o balde? Who here didn't ever want Eu to já give chutei up? balde, chutei lata, I have chutei already panela. given up so many Chutei de times. tudo, irmão. I've just kicked it off. Em algum momento da nossa caminhada, a gente fica realmente nervoso. At some times in our path, we're going to Em get algum nervous. momento da nossa caminhada, At a point in our a path, gente realmente quer desistir de tudo. we really want to give up on everything. Mas eu tenho aprendido que Deus, ele permite algumas experiências negativas, But I've learned that God allows some negative não para nós experiences, nos humilharmos, not for us to be mas para nós humiliated, aprendermos. but for us to learn. Na vida, vocês já devem ter ouvido isso. In life, you must have heard this Ou before. você ganha, Either you win ou você or you aprende, gente. learn. Ninguém perde nada, não. No one loses anything. Na vida, ou você ganha, ou você... In life, either you win Na or you vida, ou learn. você ganha, ou você Or you learn. aprende. You can learn. Quem acha que só a vida só faz de perdas e ganhos está enganado. Whoever thinks that life's about losses A gente and tem winning que is crescer. defeated. We have to grow. Os nossos filhos, Our children, e quem tem filho aqui sabe muito bem o que eu estou dizendo, and those who have children here know what I'm eles saying. passam a infância They spend their e a childhood adolescência inteira dizendo: and their teenage years saying, quando eu crescer, ninguém vai mandar em mim. no one is going to boss me up when I grow up. Já ouviu, papai? Have you ever Já heard ouviu that, aí, mamãe? Father? Mommy? Quando eu posso dirigir? When can I drive? Já ouviu? Have you heard that one? Quando eu posso namorar? When can I date? Aí tem uns pais aí que ficam desesperados. And some parents go Eu desperate. lembro quando o meu genro foi lá em casa. I remember when my son-in-law went at Eu quero home. fazer um parênteses aqui. And I'm just, gonna do this parenthesis Eu tinha here. um taco de beisebol. I had a baseball bat. Tinha um dos nossos discípulos que escreveu nele assim: a mansa ovelha. And one of our disciples said, calmer for sheep. Escreveu literalmente num taco de beisebol. He actually wrote that on a baseball bat. É, mas nunca amancei ninguém. But I never had to. E um dia meu genro chegou lá, And one day my son-in-law was there. eu olhei para aquele taco de beisebol. I looked at that baseball bat. E a minha esposa falou assim: olha, o Júnior quer conversar com a gente. And my wife said, Junior wants to speak to Eu us. falei: o que, que ele quer? And I said, what does he want? Aí a minha esposa: você já sabe o que, que ele quer. And I was like, you know what he wants. Eu falei assim: isso não vai prestar, I não. said, that's not going to be good. Não vai dar certo. That's not going to work. E ele chegou todo nervoso. And he was like nervous. Né? Não, e aqui eu queria Oh, it's because I pedir a mão wanted da to Betânia para namorar.
ask for the hand of Bethania Aí to eu, para date quebrar o her. gelo, falei, sua mão mesmo? And to break the ice, I said, just the hand, right? Eu quero namorar com ela. Yeah, I want her to be my Eu falei, só, girlfriend. ela é um pouco jovem I ainda, said, she's kind of young. ela está estudando, She's still studying, mas eu sei que você é um garoto de Deus, but I know you're a boy from God. né, serve a You Deus. serve God. Eu vou conceder, I'll allow it, mas com uma condição. but there's one condition. Se o namoro de vocês If your dating diminuir goes smaller, o rendimento dela na escola, just gets her to go aí badly nós in vamos school, parar. then we're E a stopping. Betânia sempre foi A+. And Bethania was always an A+ Ela não tinha student. nem como tirar a nota melhor, né? She couldn't have better Mas eu falei, grades. se tirar um B, But if she gets a miou. B, it's done. a Betânia, não, pai. Betânia was like, não. "No, Dad, Essa no." menina, nunca vi essa menina estudar tanto I never saw this girl study so much na vida dela. in her whole life. Eu falei, tem outra coisa. And I said, there's something else. Né? Nós somos uma família de pastores, We are a family of pastors. temos que dar um bom testemunho. We have to give good Não quero ver testimonies. você por aí nos cantos. I don't want to see you around. Chegar aqui em casa no sofá, aqui, com gente aqui. To tudo be here with certo. people, dating with people around Falou, não, you. pode deixar. He was like, pastor. "No, it's Pode- good, pastor." Pode deixar que vou seguir No todos worries. esses conselhos aí, né? I'll follow all of your E aí instructions. começaram a namorar. Then they started Porque, dating. às vezes, o pai ele nunca imagina se a coisa vai funcionar ou não. Sometimes a parent doesn't think if it's going to work or Não not. sabe se vai dar certo ou não. Doesn't think it's going to go forward or Não é not. verdade? Right? Mas é um processo. But it's a E process você que é pai, que tem filho adolescente e jovem, vai ter que encarar. that you, who are a parent, have a teenager at filho vai home. precisar You're going to have to namorar. face it. Your child's Tem going o to have to momento date. certo. There's a right E time. ele chegou ali, And then he was there. né? E os caras, irmão, quando chega, vem disfarçado de anjo de luz. And when the man comes, he's disguised as an angel. É Judas porque te beija. Because it's Judas, because he E actually quando você kisses you. assusta, ele já levou. But when you're scared, Não, he mas already took esse, them away. né, é um filho que eu ganhei, nós But this ganhamos. is a son that we have E eu louvo a won. Deus por todos esses anos aí, And I praise God né, for all these years, honrando a Deus, honoring God, honrando a minha filha, honoring my daughter, honrando, né, o sogro e a sogra. honoring his in-laws. Aleluia. Hallelujah. Ele não está traduzindo hoje, senão ele estava... He's not translating today. Não, brincadeira. Por que eu Just estou kidding. contando isso? É porque processos são importantes. I'm saying this because processes matter. Processos são necessários. Processes are necessary. Quem aqui nunca ouviu um filho dizer, quando eu posso sair de casa? Who here never heard a child say, when can Olha, I eu leave quero home? morar sozinho. I want to leave on my own. Quando que eu vou poder chegar em casa a hora que eu quiser? When I'll be able to get home at the time that I E just want o to. pior, talvez, problema para nós cristãos And the worst problem for us é Christians quando o filho diz assim, olha, eu não quero mais ir na igreja. is when a child says, I don't want to go to church Eu estou anymore. cansado desse negócio de Deus. I'm tired of this God thing. E aí, quando nós vemos os nossos filhos se perdendo, And then we see our a children gente just fala, losing onde foi themselves. que eu errei? We ask ourselves, where did I go Às wrong? vezes nós não permitimos os processos acontecerem na vida dos nossos filhos. Sometimes we don't allow process to happen Papai e in the lives mamãe of para children. de passar a mãozinha na cabeça do menino e achar que ele é certo. Daddy and mommy, just stop forgiving everything your child does Quantas and vezes give na them the escola reason. você quer brigar com o professor, dar razão para o seu menino não é santo não. Say many times in school you just want to fight Aqui the na Life teachers, Point, but no Life your child is Kids, not holy one. os meninos às vezes põem terror, os professores vão falar, não, meu filho não faz isso. Here in the Life Kids, sometimes children Não, just mas go tem gente que sai da crazy igreja and porque people acha say, que no, os my child professores estão didn't do acusando that. os meninos. They think that the teachers here just are Tem menino accusing que é children. terrorista. Some childs are Tá por terrorists. fora. You don't Eu vou know. visitar a casa de algumas famílias aí, você não tem ideia. I go visit some families and you falo have assim, no idea. I was misericórdia. like, Lord have mercy. Mas por quê? Porque às vezes você não permite os processos na vida dele. But because sometimes you don't allow processes to happen in Você their entrega ele lives. nas mãos da escola e da professora, mas não quer que a professora corrija seu filho. You give them into the hands of the Que teacher, but you você want them to não be corrected. faz. What you E don't não do. permite que na escola ele seja corrigido. And you don't allow him to be Não corrected. permite que na igreja ele seja corrigido. Not in school or in our Agora, church. se você não fizer isso, isso não for feito no lugar certo, o mundo vai corrigir seu filho. But if you don't do that and that's not done in the O right mundão place, vai the world ensiná-lo. will teach him. Então, às vezes, é necessário. So sometimes it's necessary. Muitas crianças querem ficar velhas rápidas. Many kids want to grow old Quando eu fast. tiver 20 anos. Oh, but when I have Aí, quando ele 20. está com 50, ele fala, se eu pudesse ter 15 de novo. And then when they're 50, they're like, oh, but if I could be Mas sabe 15. por quê? But you know É why? porque com 50 ele já tem a maturidade de entender
o que ele não deveria ter feito quando tinha 15. Because at 50, you know what you shouldn't have done when you were Não é verdade? 15. Então, tudo right? isso é resultado de quê? De processos. So that's a result of a E ninguém gosta process. de ser processado. And no one likes to be Não é processed. verdade? Right? E Deus está falando para Jeremias, Jeremias, And then God is telling Jeremiah, se meu Jeremiah, povo estiver disposto a ser processado, if my people are willing to be eu processed, estou disposto a mudar até aquilo que eu disse que eu iria fazer. I'm willing to change what I said I would do. Romanos 8, 28 diz, Romans 8:28 says, sabemos que Deus age em todas as coisas, we know that God acts in all things para o bem daqueles que o amam, for the goodness of those who love dos Him, que foram chamados and were called de acordo accordingly com o seu propósito. to His purpose. Ou seja, se você crê que Deus tem um propósito para você, So that means that if you believe that God has a você tem que dar purpose for you, liberdade you need to give para Him Deus agir na freedom tua vida. to act in your life. E não é só uma área, não. And it's not just one Paulo está area. dizendo em todas as coisas. Paul is saying in all Aí você things. diz, olha Deus, nisso aqui só pode tocar, And you're saying, God, you can touch mas this, nisso aqui não. but not that. Não tem, né? Right? Hoje nos Estados Unidos é muito comum, no Brasil também, Here in the United States it's very common, as in Brazil pessoas terem um also, animal de estimação. for people to have a pet. Muitas pessoas não têm? Don't many people Tem have muito a crente, pet? irmãos, que tem um pecado de estimação. Many people have their sin like a pet. É o meu petzinho. It's my pet sin. É um nome bonito, pet. It looks cute, doesn't it? É Pet. o meu petzinho. It's my pet sin. Bom, tá na hora de você. It's time for you to just, Se você não abrir mão do petzinho, ele vai te levar para um lugar que você não gostaria de ir. if you don't give up on your pet sin, it's going to take you somewhere you don't want to go. Deus está trabalhando na nossa formação espiritual. God is working in our spiritual E é um formation. processo de crescimento. And it's a process of É um growth. processo de transformação. It's a process of transformation. E é importante você saber que cristão também passa por crises. And it's important for you to know that a Christian also goes Nós through somos crisis. seres humanos, gente. We're human beings, people. É impossível. It's impossible. Existem pessoas hoje que estão destruídas emocionalmente. There are people these days that are destroyed Porque a emotionally. religião disse para ela que você não pode pecar. Because religion told them that you cannot sin. Olha, você não pode fazer isso. You cannot do this. A religião diz que não pode. Religion says Mas you por can't. quê? But why? Ah, não sei não pode. Oh, I don't know, but you can't. Não estou dizendo que você não precisa pecar. I'm not telling you you need to. Não You don't precisa. need to sin. À medida que você vai tendo relacionamento com Deus, As you're building up a relationship with God, convivendo com Ele, living more with Him, o seu petzinho de estimação vai ficando de lado. your pet sin just goes away. Então é muito importante. So it's really important. Quem aqui nunca teve vontade de desistir do casamento, Who here didn't feel like giving up on their marriage, desistir do ministério, giving up on ministry, desistir de servir a Deus? giving up on serving God? Tem pessoas hoje que desistem de viver, People these days give up estão on living. deprimidas, They're depressed, ansiosas. anxious. Mas quando nós nos deixamos moldar por Ele, But when we let ourselves be shaped by nós Him, vamos ser refeitos we're going to be e redone vamos poder viver essa vida que Deus tem preparado para nós, and be able to live this life that God prepared essa for vida us. abundante. This abundant life. O lugar para onde você está indo, The place where you're going ele é construído ao longo da sua caminhada. is built as you're walking É ao through the longo do path. destino It's during the que process você vai construindo a sua história. that you're building your story. Elias teve depressão. Elijah was depressed. Jonas quis morrer. Jonah wanted to die. Jesus disse: Jesus said, Pai, Father, se possível, if possible, passa de mim esse cálice. let this cup go away from me. Homens e mulheres que foram usados tremendamente por Deus, Men and women who were tremendously em used by alguns God, momentos, in some tiveram points, crises, they had crisis. pensaram em desistir. They thought about giving up. Mas nós não podemos deixar que um momento defina a nossa vida. But we cannot allow a moment to define our lives. E é no meio das nossas maiores crises, It's in the midst of our é biggest no meio das crisis, nossas maiores dificuldades, of our biggest difficulties, que nos erguemos that we lift para as up maiores conquistas da nossa vida. for the greatest conquerors Talvez of você our entrou life. aqui nesse exato momento, Perhaps you just came está in vivendo um here momento difícil, and you're going through a hard precisa time. tomar decisões importantes, You need to make important mas é no decisions. meio dessa crise But in the midst of que this Deus te crisis, levanta that God para lifts viver os you up melhores dias da tua to história. live the best days of your story. Moisés passou por esse processo. Moses went through this process. José do Egito, uau! Joseph from Egypt, Como wow, passou por esse processo? he really went into that Ah, o process. apóstolo Pedro, Apostle até Peter, a sombra
desse homem curava, Even his shadow would heal passou people. por esse processo. You went through this process. Por que eu e você não passaríamos? Why wouldn't you and I go through it? A grande diferença é que Deus está conosco no processo. The greatest difference is that God is with us in the Independente process. do que seja que esteja acontecendo, Regardless what's going on. você não pode apressar o seu crescimento. You cannot hurry up your Isso growth. leva tempo. That takes time. Você não pode apressar You cannot rush aquilo que Deus disse que iria acontecer. what God said would happen. Todos nós temos promessas de Deus. We all have promises from E God. precisamos entender o momento certo. And we need to understand the right Eu time. sempre tenho falado algo com os meus amigos. I've been saying something to Já my falei friends. isso aqui na igreja. And I said this here in church. Você acha que Jesus já nasceu Jesus? Did you think that Jesus Sim was ou não? born Jesus? Yes or no? Jesus já nasceu Jesus? Was Jesus born Sim ou não? himself Jesus? Yes or no? Sim ou não? Yes or no? José já nasceu Did governador Joseph do Egito? Sim ou não? Was Joseph born Sim ou governed não? over Egypt? Yes or Está no? dividido aí, né? It's divided, you Está igual a guys. política no Brasil. Just like politics in Brazil. Davi já nasceu rei de Israel? Was David born king Sim ou over não? Israel? Yes or no? Nasceu, gente. Yes. Claro que nasceu. Of course they were Davi born. nasceu rei de Israel. David was Jesus born nasceu king of Israel. Jesus. Jesus was born José Jesus. nasceu governador do And Joseph Egito. was born Deus governor criou over até um Egypt. cargo que não existia God even created a role that wasn't even there para ele lá no Egito. for him in Egypt. Agora o que você precisa entender But what you need to é que para se understand tornar aquilo que Deus disse que você iria se tornar, is that in order to become what God você told you you're precisa going to passar pelo become, processo. you must go through the process. eu já nasci pastor, I was born a pastor, mas até eu entender isso foi um processo. but until I understood that, it was a process. Amen? Amen? Jesus nasceu Jesus, mas ele foi carpinteiro. Jesus was born Jesus, but he was a Pedro carpenter. nasceu o apóstolo Pedro, mas foi pescador. Peter was born the apostle Peter, but he Davi was a nasceu rei fisherman. de Israel, David was born mas ele king foi over pastor de Israel, ovelha. but he was Nós the só pastor for precisamos sheep. entender We only need to que o understand que nós estamos fazendo hoje that what we're doing today pode não definir aquilo que Deus quer que a gente seja, may not define what God wants us ou to que be, Ele já decidiu que a gente seria. or what he has already decided we were going to Então be. você já nasceu exatamente So you were born aquilo que exactly Deus gostaria que você fosse. what God would want you Isso to se be. chama o quê? And that's called Propósito. a purpose. Propósito. The purpose. Enquanto que você ama fazer, você vai encontrar o seu propósito. Find what you love to do and you're going to find your purpose. Então nós precisamos aprender a viver os processos. So we need to learn to live out the E as processes. transformações acontecem exatamente nos processos. And transformation happens during the Qual a process. primeira ação, pastor, que eu preciso fazer para entender o processo de Deus? Pastor, what's the first action that I have to take to understand God's A primeira etapa do process? processo The first stage of the process é saber ouvir. is to learn how to listen. Diga comigo, eu Say, I preciso need saber to know ouvir. how to listen. As pessoas estão impacientes. People are just As impatient. pessoas não querem mais ouvir. They don't want to hear Ouvir anymore. os mais experientes. Hear the most experienced Né? ones. Ouvir conselhos. Hear advices. Nós precisamos estar dispostos a ouvir. We must be willing to Jeremias, listen to no people. capítulo 18, verso 1, In chapter 18 of Jeremiah o texto 1, diz: esta é a palavra que veio a Jeremias da parte do Senhor. the text says, the word that came to Jeremiah from the Lord. Preste atenção. Pay attention. Verso 2. Verse 2. Vá à casa do oleiro Arise and go down to e the ali potter's você house, ouvirá and there I'll let you hear a minha mensagem. my words. Quantas vezes Deus está falando com você, olha, eu quero falar contigo. Many times God tells, look, I want E to speak to you. você não está nem aí para o que Deus quer falar. And you just don't care about what God has to Quantas say. vezes Deus está falando And how many times is God e speaking? nós fechamos o nosso ouvido? And we shut our ears. Nós queremos ouvir o que está acontecendo no mundo. We want to hear what's happening in the world. Passamos e gastamos muito tempo ouvindo pessoas e ouvindo coisas que não vai mudar a nossa vida em nada. We spend a lot of time just hearing things that are not going to E change our temos lives. dificuldade de ouvir a voz de Deus. But we have a hard time listening to De the onde voice vem of a God. voz de Deus? Where does the voice of God come from? Que voz você tem ouvido nesses últimos dias? What voices have you been hearing this past few Jeremias days? tinha certeza Jeremiah was sure que aquela voz veio da parte de Deus. that voice came from God. Você precisa You need ter certeza to be sure que o que você está ouvindo that what you're hearing vem da parte de Deus. comes from God. Jesus disse: eu sou o bom Jesus said, I am pastor the good e as shepherd, minhas ovelhas, and my sheep, elas they escutam, hear, elas ouvem They a listen minha
voz. to my voice. Eu posso falar com você. I can speak to you. E eu falo da parte de Deus. And I'm speaking from God. Pessoas podem falar com você. People may speak to E you. nós temos que entender que elas falam da parte de Deus. And we have to understand that they're speaking from Porque God. quando nós seguimos a Deus, Because when we follow God, nós vamos ouvir a voz de Deus. we're going to listen to the voice Ainda of que essa God. voz seja dura. Even if that voice is harsh. Você já parou para pensar que as pessoas gostam de ouvir uma palavra profética, Did you start to think that people actually mas listen elas to gostam de ouvir prophecies, só palavras boas? but they only like the good ones? E é difícil nós ouvirmos profecia complicada, né, pastor John? And it's very hard for us to listen to those complicated prophecies. E a palavra é eis que eu te digo. And the word says, here I tell Mas you a palavra é assim diz o Senhor. so. But it actually so says the Olha, o Lord. Espírito de Deus está dizendo ao meu coração. The Spirit of God is saying to my A heart, gente só quer ouvir coisas boas. we only want to listen to good Olha, things. Look. Quando vem uma palavra mais dura, o cara fala, esse pastor está endemoniado. When a harsh word comes, people say the Isso pastor não é is de demon Deus, possessed. não. That's not from God. Sabe por quê? Você You know só why? quer ouvir aquilo que te interessa ouvir. Because you're only wanting to listen to what you're interested Você in. só quer ouvir aquilo que já está no seu coração. You only want to hear what's in your heart. Não, mas eu tenho que ouvir o que está no coração de Deus. No, but I have to hear what's in God's Ainda heart. que seja duro para eu ter que ouvir. Even if it's Ainda harsh que for me seja to duro listen para eu to. ter que obedecer. Even if it's hard to obey. Então, o primeiro passo para eu ser transformado So the first step to be transformed é ouvir a voz de Deus. is to hear to the voice of God. E Deus fala com você onde você estiver. And God's going to speak to you Irmãos, wherever you Deus ele are. usa até minhas netas para falar comigo. Brothers, God even used my granddaughter to speak to Um dia me. desse a gente estava tomando banho na piscina lá de casa. The other day we were in the pool at home. E eu ali, preocupado com um monte de coisa. And I was worried about a bunch of other E eu things. sentei assim, fiquei com o meu celular na mão. And I sat down with my phone in my Ela falou hands. assim, vovô, And she said, Grandpa, deixa esse celular aí. leave your phone. Vão tomar banho comigo na piscina. Come play in the pool with me. Eu falei, pai, podia desfrutar da presença da minha neta aqui, daqui a pouco cresce, quer nem saber de vovô mais. And I said I could enjoy her presence here. She's going to grow up and not going to Né? listen to me E anymore. eu falei, é mesmo, olha aí Deus I was falando like, yeah, comigo. that's God speaking to Aí me. tá bom, filho, já tô indo. Aí And I deixei said, o okay, celular. I'm going. I dropped the Tava olhando phone. assim, I was celular. looking at E phone and voltava. O celular, going. irmãos, é uma benção, mas Cell phone is a blessing, causa dependência igual droga. but gets to be A dependent gente, upon it like gente drugs. dependente de celular, né? There are a lot of people who are depending Daqui on a their pouco a gente phones. tá na piscina aí, mãe dela falou assim, ó, Bela, tá na hora de sair. And then we were in the pool, and then her mom said, Bella, Aí it's ela time to virou para a mãe go. dela e falou assim, deixa eu ficar And then she looked at her nesse mom and said, lugar "Let me stay." todos os dias da minha vida. É um cântico, né, gente? que That's a tem. song, right? Aí começou a cantar, deixa eu And then she ficar. started to sing. Eu falei, olha aí, né, criança ensina like, wow. muito pra gente. A child can teach Deus us a fala lot. com nossos filhos, com os netos. God speaks to us with our Irmãos, children Deus and fala até com os grandchildren, nossos inimigos. even through our Eu enemies. já contei aqui uma experiência. I already talked about an experience. Há 10 anos atrás, eu fui preso pela imigração americana. 10 years ago, I was arrested through the ISIS. Foi preso, pastor? You were arrested, Fica Pastor? tranquilo, irmão. Jesus foi preso, I was Pedro like, foi preso. Chill, Todo mundo foi brother. preso. Fica tranquilo. Jesus was Não fiz arrested. nada de Peter. errado. I didn't do anything wrong. O Everybody erro do was. meu advogado The mistake from my fez com que a lawyer imigração, né, fosse na minha casa made e immigration services should queria go me to my house, and deportar. they wanted to deport me. Você sabe como que eu entendi que aquele processo que eu estava vivendo era de Deus? You know how I understood that the process I was living was from Eu God? fiquei 12 horas numa salinha. I was for 12 hours in a room. E aí os oficiais vieram e falaram, já que você não quer assinar a deportação voluntária, você vai ficar detido. And the official said, since you don't want to sign Eles the me levaram volunteer para uma to go sala back, that we're going to be e eu detained. estava com uma calça Calvin Klein, So they took me to a minha room and I had my camisa Calvin Polo Klein Ralph pants, Lauren, my Polo Ralph né, Lauren o meu shirts, sapato Lacoste, my Lacoste shoes, meu relógio Invicta, my Invicta watch, e tô lá. and I was there. O oficial chegou e falou assim, tira sua roupa. The official said, just take off your Eu falei, clothes. como assim? I was like, what do you Ele mean? falou, pode tirar essa roupa aí. He said, take off your Aí eu fui clothes. tirando meu sapato Lacoste, Then I took off my Lacoste shoes. tirei minha camisa Polo Ralph Lauren, Then I removed my tirei meu Polo Ralph relógio Lauren shirt, Invicta. my Invicta Aí ele falou assim, wristwatch. pode tirar a sua calça And também. he said, yeah, pants as Eu well. falei, really? And I said, Eu disse, said? é. Eu fui He said, tirando a calça Calvin yeah. Klein. Then I removed my Fiquei Calvin só com Klein minhas pants. roupas, né, de baixo. And I was just in E my ele falou assim, underwear. não, pode tirar. Você vai And he tirar said, tudo. no,
Take it all off. E eu fiquei nu And I was e eu comecei a naked. chorar. And I started crying. Eu falei, eu não estou acreditando. I don't believe O this. que está acontecendo comigo? I don't believe this is happening to E ele me. veio com aquela roupa laranja, And he came with that orange suit, uma roupa laranja, that e orange ele suit. entregou e falou assim, agora essas são as suas novas vestes. And he said, these are your new garments. E aí na hora o Espírito Santo falou para mim assim, And at that time the Holy Spirit told estou me, eu mudando as tuas vestes hoje. I am changing your garments Na today. Bíblia, mudar a veste é nível de autoridade, irmão. In the Bible, to A change the roupa que você garments está is a usando level não of define quem authority. você é. The clothes you're wearing does not define who you are. Ok? Okay? Falei assim, mas roupa laranja é Espírito Santo. But I said, orange garments, Holy Spirit? Aí eu coloquei Okay. aquela roupa laranja, So I put them me on. levaram para uma outra salinha. And then I was taken to another room. Irmão, foram 44 dias sendo processado, I was processed literalmente. literally for Me levaram 44 para outra days. sala. I was taken to Me another colocaram room. numa parede They placed me against a para wall fazer minha foto. to do my Tiraram a mugshot. minha foto, They took my picture. fizeram a carteirinha They did my e falaram, essa ID, agora é a sua nova identidade. and they said, this is your new Eu identity. falei, tá amarrado. And I said, I rebuke you. Deus falou assim, olha, eu sei quem você é. Then God said, I know who you Um are. crachá não define quem você é. This ID does not define who you are. Você quer aquele crachá daquela empresa, né? You want that ID card from that Aquele company, crachá right? que dá acesso a todas as portas para você entrar na empresa, né? The one that opens up Abre all the todos, não é, doors irmão? for Que you abre to porta é a go. sua identidade em Deus. What opens up doors Não é is your emprego que identity in você God, tem, não é not a the roupa job que that você you have, usa. not the clothes that you wear. E eu tô ali. And I was Escuta there. só, Hear me out. I was there. o testemunho é longo, mas eu estou It's a long condensando testimony, aqui. but I'm trying to make it shorter. E aí eu fui para uma cela. And then I went to my cell, 3 beliches. and there were 3 bunk Dormiam beds. 6 pessoas. 6 people slept E there, aí já eram 11 horas da noite. and it was like 11 E eu p.m. sentei na cama. Then I sat on the E falei bed. assim, eu não estou acreditando. I said, I don't believe This this. is a dream. Isso é um sonho. This is a dream. Isso é um sonho. Eu beliscava. And then I was just Eu pinch estou myself. sonhando. I was like, I'm E dreaming. sentei. And then I sat. E aí deitei um pouquinho, não conseguia dormir. Then I lay down, but I couldn't sleep. Mais ou menos umas 4 horas da But madrugada, around 4 as a.m., luzes daquela cela acenderam. the lights went up, E aí o oficial trouxe um outro imigrante. and then the official brought another immigrant. E esse cara começou a andar de um lado para o outro. And he started walking from one side to E the eu fiquei other. preocupado. And I was worried. Era um cara muito estranho. He was Ele really estava com a weird. cara muito fechada. And he had a very like E ele mean tinha muitas face. tatuagens no corpo. And he had many Não que tattoos over quem his tatuagem é body. estranho, tá, gente? Not Fica that tranquilo tattoos aí. make you weird. Mas eu Okay. quero fazer o pastor agora. But I Não, was the pastor ele now. tinha muitas marcas. But he had a lot of marks. E ele tinha muito piercing, muito brinco. A lot of piercings and earrings. E aí, de repente, ele olhou para mim And then he looked at e me. começou a me encarar. And he started to like E aí eu tirei o olho dele, stare né? at me. And then I just looked away. Tinha uma Bíblia em espanhol assim, There was a Bible in numa versão Spanish Reino Valera. in another version. E aí eu peguei aquela Bíblia And then I e took that comecei a Bible folhear. and I started to look E through eu falei, Deus, fala comigo. it. And I said, God, speak to me. O Senhor falou com Moisés lá no meio de uma sarça. You spoke to Aqui é a Moses tua on palavra. the bush. Fala comigo. This Quero is the ouvir word. a tua Speak to me. voz. I want to listen to your Quero voice. te ouvir, Senhor. Fala comigo. I want to hear you, Lord. Speak No to meu me. espírito, eu falando com Deus. In my spirit, I was E o talking cara to na minha God. frente. And the guy was right in front of me. E ele olhou para mim. he looked at me Depois and- eu descobri que ele era do México, né? And Ele then era o mexicano. I found out he was E Mexican. ele traficava pessoas. And he was dealing people. E aí ele falou assim, você é Human cristiano? trafficking. And he said, you're a Christian? Aí eu parei. And then I stopped. E eu falei assim, sou. I said, yes. E ele falou assim, onde está o seu Deus? And he said, where is your God? Aí eu parei de novo. Then I stopped Eu again. falei, ele está no mesmo lugar que ele estava. He said he's in the same place Quando where he Jesus was. Cristo, When Jesus o filho Christ, dele estava morrendo na cruz. his son was dying at the Por mim e cross por você. for you and I. E ele falou assim, não me gusta los cristianos. And he said, I don't like Christians. Não me gosto, não gosto dos cristãos. I don't like Ele Christians. falou assim, em meu país, And he said, in my country, nós outros kill them. Kill them. we kill them. No meu país, nós matamos eles. Meu país, nós matamos ele. Ele falou assim, esse negócio, lá tem muita santeria, muita Because there they perseguição a have a lot of cristãos. persecution to E ele Christians falou, tá vendo because of essas marcas Santeria. aqui? You see these Isso é da marks minha here? gangue. These are from my Tá vendo gang. essas marcas aqui? Do you see these? São pessoas que eu já kill. These are people that I have E already eu falei assim, matei. agora And I said, estreitou. now things Você are tá rindo weird. que não era você, meu You're irmão. laughing because it wasn't you, right? 4 horas da manhã, preso, 4 na a.m., imigração, sem arrested. dever nada. In immigration service, not doing anything E wrong. aí eu falei, Deus, fala comigo. I was like, God, speak to me. E
tô folheando a Bíblia e ele foi, me dá a Bíblia aí. And I was looking through the Bible. He said, Eu give me this falei assim, Bible. agora ele vai And I said, now rasgar a Bíblia. he's going to rip the Bible. Ou ele vai me bater ou ele vai rasgar a Or Bíblia. he's going to punch me, or Ele he's going to pegou rip the a Bíblia, Bible. irmãos. He took the Bible. Ele começou a folhear a Bíblia. He started looking through it. Folhear a Bíblia. Looking through it. E ele olhou para mim e falou, mira, hermano, And he said, look, que brother, está escrito acá. what's written Tu here? és Pedro? You are Peter. Aí ele leu aquele texto que Jesus falou para Pedro. He read the text Meu that nome é Jesus Pedro. speaks to Peter, and O my name is cara Pedro. tinha It's acabado de the same. chegar, o cara não Guy me just got there, he conhecia. didn't know Ele falou me. assim, mira, irmã, tu és Pedro. He said, look, brother, you are Pedro. Aí ele leu o texto, ó, sobre he esta read, rocha edificarei a minha igreja. Upon this rock I E shall as build my church, portas do and inferno the doors of hell não prevalecerão contra ela. will not prevail Ele against it. pegou a Bíblia, He took the Bible, jogou a Bíblia no chão, tossed it on the e deu uma floor, balançada and then he e shook falou, himself, quem é você? and he said, who are you? Que lugar é este? Where am I? Que estou sendo eu acá? What am I doing O here? cara estava endemoniado, The guy was demon possessed, literalmente, literally possesso. possessed. Eu falei assim, para um batista acreditar, irmão, tem que ser um endemoniado para I said, oh falar. my gosh, for a Baptist one to believe, the demon possessed must be the one to say it. Tô falando, irmão, Deus conhece I'm o telling you. coração. God knows your heart. E eu fiquei apavorado. Eu falei assim, cara, And I Deus was usa quem frightened. ele usa qualquer coisa que ele quiser usar para te mostrar que ele é Deus. I said, oh my gosh, God can use Naquele whatever He wants to show momento, you irmãos, He eu is entendi God. que Deus estava falando comigo. At that time, I Porque understood God was talvez se speaking viesse to de uma me. outra forma, eu nunca ia entender que era Deus querendo trabalhar na minha vida. Because if He had come another Como way, I would not oleiro, moldo understand bar. Irmãos, eu fui that God was moldado. working my life just 44 like the potter dias. works the clay. Mas eu saí daquele And I lugar was com... Eu vi redone mais for de 1000 44 days. pessoas se converterem. But I left the place Eu and saw fazia over 4 1,000 cultos people por come to dia. Christ. I did Eu 4 batizei services lá a mais de day. 30 pessoas escondidas nas banheiras do I presídio. baptized over 30 people hidden in the Eu fui bathtubs. processado, vi curas, expulsei I was demônios. processed. Hoje I eu saw tenho discípulos healings and I parados na rebuked América Central demons. inteira aí. I have disciples all over Falo com Central eles America. constantemente. I'm constantly speaking to them. E aí Deus vai nos processando. Then God is E a processing gente us. precisa aprender a ouvir a voz de Deus no meio do caos. And we need to learn to listen to the voice Porque of ouvir a God in the voz midst de of Deus, irmãos, chaos. quando está tudo bem, é mole. Because it's easy to Você do está so numa when it's conferência easy. profética, é mole Deus falar com você. It's very easy for God to Agora, speak to you at a eu quero prophetic ouvir Deus falar com conference. você quando você está lá no meio dos traficantes. But I want you to see God Quero speak to you ouvir when you're in the Deus midst falar of com drug você quando você dealers está lá na prostituição. or in your prostitution. Uma conferência profética, Deus vai falar, uau, At a- uau, uau. At a prophetic conference, of course God's going Mas to quando say você it. está numa cama de hospital, But when you're laying in a hospital quando você bed, recebe um diagnóstico de morte na tua vida, when you get a death diagnosis in your aí eu life, quero ouvir quando você está com o casamento destruído e o seu marido falando, eu não quero mais, eu vou sair de casa, ou when você your sai marriage de is casa. destroyed and He's saying either you leave or I will, É quando os seus filhos estão todos perdidos, você nem sabe onde eles estão. is when all of your children are just lost Aí and you é don't know hora where de they você are. ter discernimento That's the time to have discernment, para ouvir a voz de Deus. to hear the E voice esse é of o God. primeiro passo para nós sermos transformados And that's the first step for us to be e sermos transformed moldados. and be molded. Eu quero terminar aqui. I want to finish here. São 5 passos, mas nós vamos falar dos outros 4 mais para frente. It's 5 steps, but we're going to talk about the other 4 Não quero later. segurar vocês aqui hoje, não. I don't want to hold you guys here today. Mas o primeiro passo, But the first step para a gente entender que nós estamos num processo de transformação, for us to understand the process of é aprender a transformation ouvir. is to learn how to hear. E nós só vamos aprender a ouvir And we're only going to learn how to listen quando nós, de verdade, when truly nos colocarmos nas mãos de Deus. we put No ourselves in the hands of terceiro God. dia que eu estava nesse presídio, On the 3rd day I was in this, o oficial de imigração, ele veio the immigration no official pátio e came ele falou, Pedro Oliveira, and he shouted, Pedro Oliveira, Pedro Oliveira. Pedro Oliveira. Meu nome é Pedro Corrá de Oliveira. My name is Pedro Meu, Corrado de Oliveira. meu último nome é Oliveira. My last name is actually E aí Oliveira. o oficial, ele sempre vinha com a folha do release, né, And que he era would para always come soltar with the release os form for people prisioneiros. to go out. E ele vinha chamando o nome, que era um lugar que tinha mais de 1000 pessoas lá. And there are over 1,000 people there, so he would E call ele the veio com a name. folha, terceiro dia, irmãos, Pedro Third Oliveira. day, and he was calling, Pedro Aí, Oliveira. né, o pessoal falou assim, ó, pastor, estão te chamando lá. Then people said, Pastor, he's calling Eu you. falei, sério? Sim, I was eu like, acho "For que você real?" vai sair. They're like, I think you're going to Eu go falei away. assim, uai, que bom.
Deus é It's bom. like, oh, God is Graças good. a Deus. Thanks be to God. Aleluia. Hallelujah. Aí ele falou assim, olha, pastor, quando você estiver lá fora, lembre de nós. He said, Pastor, when you're out there, you Nós remember estamos us. aqui dentro, não tem ninguém por nós. Você tem sua esposa, tem uma igreja, tem muita gente. Aqui nós não temos ninguém por nós. We have no one there for us. You have your wife, your church, a lot of people. E isso eu fiz, irmãos. Mais And de that I ano, did for 2, 3 anos depois eu years. fiquei 2, 3 years later. constantemente ajudando as pessoas lá nesse I presídio. was constantly helping people in this No terceiro penitentiary. dia, On the third day, Pedro Oliveira, Pedro eu Oliveira, falei assim, Deus ouviu a minha oração. I was like, God heard my prayers. Juntei lá os negocinhos, né? Tinha uma mochilazinha lá com I got my as backpack coisinhas lá. with my things, E aí eu tô descendo. and then I'm going down. E o pessoal, glória a Deus. And people are like, glory be to Deus é God, Pastor. bom. God is Os good. hispanos, glória a Deus. Pastor, não se olvida de nós outros. Pastor, Aprendi don't espanhol forget lá, us. gente. I learned Não é Spanish muito there. bom não, mas aprendi lá. It's not very good, but I Não se learned olvida there. de nós outros, pastor. Don't forget us there. Bendicione, bendicione. E eu com a minha Blessings, mochilinha. blessings. And I had my backpack, Levaram pro office lá. and they took me O to the pessoal office, começou a preparar a papelada para me liberar. and they started to prepare the Irmãos, eu paperwork to set sentado me assim, free. só vendo a porta da liberdade. And I was sitting just watching the door of E ali. freedom. And there, Aí, ok. Aí o oficial me chamou, só vem assina aqui. the official came and said, sign this, Né? please. O seu advogado conseguiu já aí Your lawyer a sua liberação. got your Eu falei, deliverance nossa, here. Deus agiu rápido, It's glória like, a oh, Deus. God was so fast. Glory E be na hora to que eu God. fui assinar o papel, But at the time I was going to o sign the oficial olhou paper, para mim the official looked at e me. prestou atenção na foto que estava no papel lá. He looked at the picture that was on the Ele falou, paper. mas esse não é você. But he said, but this is not you. Eu falei, como assim não sou eu? I said, what do you mean it's not me? Vocês não vão acreditar. You're not going to believe it. Tinha outro Pedro Oliveira There was preso na another imigração. Pedro Oliveira arrested in immigration services. É. Yeah. Inclusive, logo na sequência, depois ele saiu, ele teve na nossa igreja, quem é dessa época vai lembrar. Soon Ele after he went trabalhava out, no he went Pest to our Control, church. He's junto com working um dos pest nossos control diáconos, Paulo Seabra with one of our e deacons. Pedro Oliveira. And Você his não name is acredita. Pedro Oliveira. Mas de tanto Pedro Oliveira no mundo, tinha que ter outro ali. But from all of those in the world, there had to be another one there. Aí ele falou assim, não, And he was like, não é no, você não. it's not you. Você não vai ser liberado. You're not going out. Eu falei, glória a Deus. And I said, glory be to God. Aí volta o Pedro Oliveira. Then Pedro Oliveira goes back. Terceiro dia. Third day. Ficaria mais 41 dias ainda naquele lugar. I still had 41 Mas days mudou a ahead minha of me, vida. but it changed my Isso life. é um dos processos que eu vivi That's one of the processes that I aqui lived nessa nação. in this country. Estou ainda sendo processado, estou I'm em still processo, being estou sendo moldado processed. I'm por still Deus. being molded by God. Mas sabe qual foi a minha maior alegria? But you know what was my greatest joy? É que quando eu voltei e eu estava entrando no pátio, Is that when I come back and I was going tinha to the mais de patio, 300 detentos. there were over 300 Eu falei assim, detainees pastor, o que aconteceu? saying, Pastor, what Eu falei happened? assim, ainda não chegou a minha I vez. said, it's not my time E eles, yet. And they were aleluia, like, glória a hallelujah. Deus, Glory glória be to a Deus, eu não God. entendi. Glory be to God. gente. And I wasn't Aí eu understanding fui that. falar com um dos meninos lá, falei assim, rapaz, Then I vocês estão talked to dando one glória of a the Deus que eu boys. estou aqui. Your guys are blessing God that I'm here. Mas é tanto pastor bom para vir aqui. So many good Ele pastors falou to assim, pastor, come. nós estávamos orando He para said- Deus mandar um pastor aqui. Eu falei, tá amarrado, irmão. Pastor, we were praying for God to send Eu? a pastor here. Eu And I falei was assim, like, I tem tanto rebuke pastor you. bom aqui que podia vir. So many good pastors Ele that could falou assim, come. não, mas Deus sabe o pastor que a gente precisava. No, but God knows the pastor we needed in E eles here. começaram, não, pastor, they que started bom que o saying, senhor não "No, vai pastor, agora. so good that Mas you're not aí leaving começou now." toda uma jornada, And then a whole journey began, onde eu ouvi a voz de Deus como nunca tinha ouvido antes na minha vida. where I heard God's voice as I never had done before. Às vezes nos momentos mais difíceis da tua história. Sometimes in the hardest moments of our Às story, vezes numa situação como essa, incômoda para mim, in this kind of very hard situation as it was for me, incômoda para qualquer imigrante. never be bothering any one of Deus us. falou de uma forma que eu nunca tinha ouvido Deus falar. God spoke to me in a way I never heard Him O do it primeiro before. passo The first step para a gente ser moldado, for us to be shaped, chegar no lugar que Deus já preparou para nós, to get to the place that God has already prepared for us, é aprender a ouvir a voz de Deus. is to learn how to hear His voice, É aprender a escutar a voz de is Deus. learn how to É listen to fazer como Him. Samuel fez. I should do like Samuel did. Fala, Senhor, Say it, Lord, que o teu servo ouve. because your servant is Amém. listening. Feche seus olhos. Amen. Close your eyes. Pai, obrigado, Senhor. Father, thank you, Espírito Lord. Santo, Holy Spirit, obrigado pela tua presença nesse lugar. thank you for your presence in this Obrigado place. porque o Senhor sempre fala conosco. Thank you because you always speak to us. Obrigado porque ainda que nós não conseguimos
em alguns momentos, Thank you because even when we can it sometimes, entender o porquê nós estamos vivendo understand why we're living essa situação. this situation. O Senhor é um Deus que, independente da situação, You're a God that regardless of the o situation, Senhor nunca desiste de nós. you never give up on us. Que o teu Espírito Santo, May your Holy Spirit nessa manhã, this morning possa, Deus, completar essa palavra. can complete it this E que ao word. sairmos desse lugar, And that as we leave this nós place, possamos ficar atentos. we may be paying Porque hoje são attention. tantas vozes que têm falado conosco. Because these days there's so many voices just speaking São to tantas us. vozes que às vezes nós não conseguimos discernir So many voices that sometimes we cannot discern qual voz eu vou ouvir, which voice I'm going qual to voz hear, eu vou obedecer. which voice I'll obey. Mas nessa manhã, But this morning, que o Senhor, ó Deus, proporcionou para cada um de nós. that you, Lord, have presented to each O one Senhor of é o us. oleiro, You are the nós potter, somos o barro. and we are the Que clay. nós possamos sair daqui na certeza May we leave this place with the de que o assurance Senhor está ouvindo o nosso clamor, that you're hearing our cry out, de que o Senhor está falando conosco, and that you're speaking to us, que o Senhor está nos preparando. because you're preparing O us. Senhor está trabalhando como o oleiro trabalha o barro. You're working on us just like the potter does with the clay. Que nós possamos, ó Deus, ser esse vaso For us to be this vessel usado pelo Senhor. used by the Lord. Aleluia. Fica de pé no Hallelujah. seu lugar. Nós já Stay in estamos your seat. terminando. We're almost done. Estamos terminando essa reunião nesta manhã. We're finishing this meeting this morning. E nós vamos cantar esse cântico. And we're going to sing this E eu song. quero que você faça dele uma oração para você. And I wanted to make this a prayer for Que you. você saia daqui nessa manhã na certeza And for you to live this morning the de assurance que Deus não esqueceu de você. that God did not forget Que about existem you. grandes coisas ainda. And there are great Que things você vai yet viver for you to live em Deus. in God. Se você sentir de sair no seu lugar, vir ao altar, pode vir. And if you feel like leaving your Você está place no and lugar come que to the está cheio da altar, presença de Deus. you're in a place that's filled with O God's altar está presence. aberto. The altar is Se open. você quiser dar um passo, If you want to give a step, vir ao altar, come into pode the vir. altar. Just fique à come. vontade Be at ease enquanto nós estamos adorando ao Senhor. while we're worshiping the Lord. Aleluia. Hallelujah. Eu quero ser